a humilhação. Vivemos e desfrutamos de várias coisas agradáveis e desagradáveis, e no percurso de vida de muitos, a humilhação está presente, seja no trabalho ou em casa ou entre as amizades, seja fazendo o bem, seja fazendo o mal, a humilhação acontecerá. Algum momento, de alguma forma, sendo justo posso ser humilhado, mas sendo injusto posso ser mais ainda. Jesus sofreu humilhação injustamente, não dizendo uma só palavra injusta contra aqueles que agiam injustamente contra ele, mas sendo humilhado não se comportou como os injustos, retribuindo o mal com o mal, mas pediu a Deus o seu Pai para os perdoar, por causa da ignorância e falta de entendimento deles. Se eu for humilhado, que seja na obediência a Deus, porque Deus dará a cada um segundo o que fizeram, as suas obras ou comportamentos o sigam. Apocalipse capítulo 14 verso 13 ao 14. Aquele que se humilha para agradar a Deus, ele o exaltará, porque humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado. Página 2, os olhos do Espírito. Os olhos do Espírito são os comportamentos e os desejos que temos. Jesus disse: a luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será escuridão. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, grande será tais trevas. Mateus capítulo 6 verso 22 ao 24. Quem tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, terá comportamentos santos. A alma está no corpo carnal e o Espírito está na alma, que tem domínio sobre ela. Alma, espírito, força e carne estão ligados entre si. A alma é um ser único, movida por uma força chamada Espírito. A atividade da alma e do espírito no corpo forma crescimento, movimento e conhecimento. Para o corpo carne, pois a alma é a vida e o espírito a sua força. Quando ambos saem do corpo, acontece o que chamamos morte. O espírito pode receber o agrupamento de muitas outras forças espirituais em si, manipulando a alma, causando comportamentos variados, mediante a sabedoria e ciência do espírito que está ativo no trio, corpo, alma e espírito da alma. A alma e o espírito caminham juntos. Ezequiel capítulo 1 verso 6 ao 22. Página 3. O começo da minha fé. Falarei um pouco de mim. No começo da minha fé apliquei o meu coração na leitura da Bíblia, apesar de só ter concluído a terceira série do primário. Li a Bíblia Testemunha de Jeová, li a Bíblia Católica, li a Bíblia Evangélica. Deus colocou em meu coração o desejo de entrar em seus caminhos e praticar a sua palavra escrita. Não tinha o desejo de ir para igrejas, pois lia bastante a Bíblia e orava bastante, e em meu coração tinha o desejo de deixar as paixões e as vaidades mundanas e várias coisas materiais. Queria ocultar-me das pessoas para que pudesse adorar a Deus com perseverança e em paz. Eu tinha o equivalente a 22 ou 23 anos de idade, era solteiro e morava com os meus pais, ansioso para aprender mais e mais de Deus. Eu estava cheio de fé, orava com frequência. Daí então percebi que Deus havia me dado dons. E os dons era na parte da visão. As visões era deste tipo: via reflexos de luz e pequenas luzinhas que aparecia e sumia em seguida, mas também via sombras negras sem forma aparecer no ar, no chão, na parede, do meu lado, na minha frente.
e correndo. Tanto as luzes como as sombras, eu as via até mesmo com os olhos fechados. Não entendia muito bem o significado dessas coisas, mas comecei a entender que as luzes geralmente apareciam quando eu estava orando ou quando a minha mente estava pensando positivo sem corrupção. Já as sombras geralmente apareciam quando eu estava pesando coisas erradas que não agrada a Deus. Geralmente é nesses momentos que as sombras aparecem até hoje. Nasci em 21 de março de 1984. Verdadeiramente digo a vocês hoje, 28 de setembro de 2014, estou com 30 anos e continuo com os mesmos dons. E entendo que quem anda com a mente sem pensamentos errados dele se aproxima espíritos da justiça. Os anjos, no espiritismo eles chamam de espíritos de luz. Espíritos bons ou espíritos de luz ou anjos, aproximando-se de nós. Boa coisa é, significa que estamos fazendo coisas boas. E metalizando o bem, um bem atrai outro bem, um mal atrai outro mal, um abismo outro abismo. Jesus disse: seja puro de mente, puro de coração, porque só a pureza da mente atrairá os espíritos da pureza. Todos que fazem o mal ou alguma injustiça contra alguém, está sendo usado por espíritos injustos das trevas. Pois basta um só pensamento errado ou injusto para que os espíritos do mal ou demônios se aproximem da pessoa. Eles podem usar de alguém no falar e no agir. Seja bom, ajude as pessoas, dê sem receber nada em troca. Se pode ajudar, ajude, não negue. Dê, empreste, não fuja de quem precisa da tua ajuda. Não despreze a família, seja amoroso, compreensivo, tenha afeição fraternal, visite aqueles que querem a tua visita, visite os doentes e os que estão presos, levanta o caído, tira o fardo das costas dos outros. Seja hospitaleiro, lembra-te dos outros, cuida, aconselha, perdoa, faz as pazes. Respeita, tem paciência, suporta, ama os animais, ama as pessoas, ama Jesus Cristo, ama a Deus. O corpo humano são moradas de espíritos. Devemos entender que tipo de energia está nos manipulando a fim de nos desviar da natureza justa e limpa de Deus. Às vezes os manipulados ou usados por energias erradas não somos nós, mas sim os que se aproximam de nós, para nos corromper, nos tentando com ações injustas. Você que crê em Deus e o respeita, fuja da presença do injusto e do que fala palavras imundas, e anda com palhaçada, zombando, acusando, maltratando, desrespeitando os outros. Você cristão, não entre na roda dos escarnecedores, para que não aconteça que você se torne igual a eles. Seja dono de você mesmo, honre você mesmo e o que você aprendeu de Deus, ó cristão. Não se submeta aos caprichos das amizades mundanas, pois se tu, sendo crente evangélico, és desprezado, desonrado e desrespeitado pelos teus colegas, que dizem ser teus amigos, deves entender que eles não são teus amigos, mas sim mundanos opostos a você, crente de Jesus. E bom ter amizades, mas com escorpiões não. Seja educado e pacífico, é melhor ficar calado que repreender o bruto e ignorante. Tenha Deus como seu principal propósito. A ele você deve a honra principal. Não ande corrigindo o teimoso, ou quem despreza o conselho, mas corrija você mesmo sempre.
Não tenha vergonha de Deus para que Ele não se envergonhe de você também. Os prazeres desta vida distancia o homem de Deus. Não seja uma pessoa de perguntas nem curioso para entrar em assuntos dos outros, ou querer saber da vida particular dos outros. É melhor ouvir muito e ficar calado que falar muito e errar muito com palavras, pois quem fala muito erra muito. Que as tuas palavras seja proveitosa, edificadora, justa, verdadeira, sincera e séria. É melhor falar um sim e um não que entrar em assuntos sem importância. Não devemos se comportar como meninos tolos falando tolices. Um homem exemplar trabalha. Fazendo isso, ele está livre da boca de muita gente. Transmite sabedoria em suas ações e no seu falar. A sabedoria para conseguir alcançar coisas materiais é bom tê-la. Os nossos filhos também dependem disso, mas a sabedoria para alcançar Deus é a sabedoria mais importante porque esta é a guia da alma, a sabedoria espiritual. Quem tem sabedoria presta atenção a si mesmo e se consertará. Saiba entrar e saiba sair sem causar problemas a ninguém. O respeito e a educação são virtudes de um verdadeiro cidadão. Não é agradável para Deus alguém mentir, pois o mentiroso corre riscos em relação ao céu, mas seremos impedidos de entrar no céu por causa de uma mentirinha. Deus é quem julgará isto, mas como um mentiroso quer julgar outro diante de Deus, pois somente os verdadeiros praticantes da verdade é quem receberá o poder de julgar os mentirosos no dia do julgamento final. Todos nós, creio eu, que mentimos de vez em quando. Mas se quisermos seguir os caminhos de Deus, temos que parar de mentir. Mas se a verdade pode causar um mal a alguém, é melhor ficar calado que causar um mal a alguém, porque é melhor mentir que causar violência falando a verdade. Fuja da mentira, mas do mal principalmente. A ansiedade causa vício e o vício idolatria. Controle as ansiedades carnais, não tenha ganância, mas seja preparado para ter bens materiais e para não ter bens materiais. Haja em nós preparação para tudo, até para a hora da morte, porque Deus permite que o mal aconteça também em nossas vidas para que se manifestem em nós as virtudes de Deus. Através do nosso sofrimento, mantendo a fé e confiança em Deus, não blasfemando, mas mantendo o respeito e a esperança em Deus, como Jó fez no sofrimento, disse: Deus deu, Deus tirou, abençoado seja Deus. O esforço e sofrimento que passamos para agradar a Deus não é e não será em vão. Iremos receber de Deus o salário de tudo que nós fazemos nesta vida pecadora, mas quem alcança a piedade de Deus alcança perdão também. E quem alcança perdão não será culpado do pecado diante de Deus, porque Ele o perdoou. O prazer gera vício e o vício idolatria. Idolatria significa adoração a um ídolo. O costume na pessoa é obra de espírito. Os humanos têm o poder de reunir vários espíritos em um só, o seu, e usando a mente, o desejo e a ação, cria para si uma força espiritual superior a ele mesmo. Devemos reunir estas forças. Se for forças de pureza sexual, pureza de mente, de fala e de corpo, devemos reunir sim. O jejum, a penitência, o voto e o bem, tudo isso são virtudes, forças, vinda de Deus, porque o que vem de Deus é bom, é puro, é perfeito, é santo, é verdadeiro, é luz, é qualidade de verdade. A sabedoria de Deus é loucura para os malfeitores e desobedientes. E a sabedoria mundana é loucura para Deus.
porque a verdadeira sabedoria está com Deus e é Deus naqueles que a têm. Jejuar não é passar fome, é controlar a si mesmo e mostrar a Deus que não é escravo das paixões ou costumes mundanos. Devemos ser temente a Deus nosso Pai eterno, mas não devemos temer as coisas desta vida, porque se temermos as coisas desta vida não iremos entrar na fé em Deus. Não temei os homens que matam a carne, mas temei a Deus que pode matar tanto a carne como também pode mandar a alma para o inferno, disse Jesus. Devemos sermos fortes em todos os sentidos, buscando sempre a sabedoria de Deus. Paulo escreveu: se Jesus não fosse proveitoso, em vão seria o meu sofrimento. Abraão, Moisés, os profetas, Jesus, os apóstolos, os mártires, os judeus, os evangélicos não conservam a sua crença em vão, porque a natureza de Deus é justa, é perfeita, ela nasce, cresce e vive para sempre, não morre. Mas a natureza terrena é imperfeita, cresce na imaturidade e morre, não fica para sempre, pois a natureza terrena é como um adubo para fortalecer a natureza divina que é em nós. Mas como assim? Nada criado é sem propósito e sem significado, tudo tem propósito e significado. Até mesmo a existência do mal tem significado, porque quando alguém foge e guarda-se de fazer o mal, ele dá prazer a Deus. Pois o prazer de Deus está nisso, que os humanos saiam do mau caminho, e mude seus comportamentos para o bem de Deus, pois mais agrada a Deus uma pessoa que conhece o mal e não o faz, que uma pessoa que não conhece o que é mal e nem conhece o que é o bem. Uma criança sem discernimento entre o certo e o errado é inocente diante de Deus, e isso agrada a Deus, mas agrada mais a Deus uma pessoa que tem conhecimento do certo e do errado e não faz o errado, mas se mantém na natureza justa. A criança está na imaturidade em relação ao conhecimento da justiça divina, o adulto que conhece a justiça divina e obedece a ela não é imaturo, mas tem maior estrutura espiritual diante de Deus. Uma criança significa um começo de uma obra e um adulto a conclusão dela. Deus criou Adão e Eva e deu a eles o conhecimento de enxergar somente a luz divina, mas com o tempo, por permissão de Deus, conheceram as trevas, ou seja, o pecado. Adão e Eva também representavam o futuro da humanidade, mas se nós que conhecemos o bem e o mal, obedecermos a Deus, se tornaremos maiores em estrutura espiritual que Adão e Eva.